Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. A Câmara e o Senado concluíram a votação da medida provisória que amplia o alcance da tarifa social de energia elétrica. A medida provisória, foi aprovada na última semana, no último dia do prazo, e já foi encaminhada à sanção presidencial, já que ela passou por alterações aqui no Congresso. Essa proposta, que foi enviada pelo governo à avaliação dos parlamentares, ela prevê isenção total da conta de luz para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo, o CadÚnico, e que consumirem até 80 kWh por mês. Pelos cálculos do Ministério de Minas e Energia, 115 milhões de consumidores vão ser beneficiados pela gratuidade ou pela redução da conta de luz. E para entender melhor o impacto dessa medida e sobre a conta de luz dos brasileiros, a gente convidou a pesquisadora do Programa de Energia do IDEC, o Instituto de Defesa de Consumidores, a Priscila Arruda, e ela que já está ao vivo aqui com a gente no painel eletrônico. Muito bom dia, Priscila, tudo bem? Obrigada por estar conosco. Bom dia, Ana. Bom, Priscila, a gente teve aí a votação da medida provisória 1.300. Claro que a gente sabe que uma medida provisória, quando ela é editada pelo governo, ela já tem validade imediata, mas precisa ser confirmada pelos parlamentares, pelo Congresso, e foi isso que aconteceu aqui na última semana. E, principalmente, ela muda ali a questão da tarifa social de energia. Queria que, para a gente poder começar aqui esse nosso bate-papo do Economia Direta, Priscila, você pudesse explicar por que o governo está dizendo aí que 115 milhões de brasileiros vão poder ser beneficiados, seja pela gratuidade na conta de luz, seja pela redução, e aí nesse caso pela redução a partir de janeiro de 2026. O governo, né, ele traz essa novidade quanto ao desconto que é concedido na conta de luz. Então, essas pessoas são as pessoas que já têm acesso atualmente à tarifa social, que é uma política pública que foi criada em 2010, e também todas as pessoas que podem vir a fazer o cadastramento no CadÚnico para ter o acesso a essa política. Então, era uma política que concedia descontos cumulativos sobre a conta de luz, então, a depender do consumo, ela tinha um percentual de desconto, e agora o governo simplifica e melhora, né, essa faixa de desconto para essa gratuidade do consumo mensal de 80 kWh. E aí, né, Priscila, como você comentou, né, antes a gente tinha a tarifa social de energia, quando o programa foi criado lá em 2010, assim, as faixas, né, os descontos, e até vou ler aqui, os descontos, eles variavam de 10% a 65%, dependendo do consumo da família, mas não tinha essa gratuidade, como agora essa tarifa social prevê, no caso daquelas famílias inscritas no CadÚnico e que tem uma renda ali de até meio salário mínimo por pessoa, então ela passa, né, de uma redução, né, de um desconto para uma gratuidade, mas também prevê que a partir de janeiro de 2026, as famílias ali que consomem, né, acima de 80 kWh e até o consumo de 120 kWh, elas vão poder ter um desconto na conta do CDE, né, que é a conta de desenvolvimento energético. Explica para a gente, para quem está acompanhando. E aí essa é uma conta que todos os brasileiros que pagam conta de luz, fazem ali na sua composição da tarifa da conta de luz, a CDE, que é a conta de desenvolvimento energético. O que representa essa conta, Priscila? Essa conta, ela reúne recursos para custear políticas públicas do setor. Então, todo mundo paga, né, todos os consumidores têm esse encargo, que a gente chama de encargo tarifário, na sua conta, que reúne os recursos para as políticas públicas. E aí, possivelmente, muitos brasileiros não saibam o que eles custeiam com esse percentual na tarifa. Então, a gente paga, por exemplo, por programas que cumprem uma função social muito importante. Por exemplo, a tarifa social de energia elétrica, ela é uma das políticas financiadas, né, pela conta de luz.
Também os programas de universalização do acesso à energia são outra política pública muito importante. Na Amazônia, por exemplo, existem ainda muitas pessoas sem acesso à energia, então essa política pública ela tem um impacto social muito grande, mas também a gente custeia outros tipos de políticas que não são tão benéficas assim, tanto para o consumidor, que são caras, impactam, aumentam a conta de luz, mas também para o meio ambiente, como, por exemplo, a geração de energia a carvão. Então, a gente paga esse subsídio para uma energia que é ineficiente, para manter essa atividade ainda ativa, tem esse custeio pela conta de desenvolvimento energético. E também a gente paga, por exemplo, com custo, né, de algumas usinas elas não estão conectadas a essa malha, né, uma malha de transmissão que chega quase em todo o Brasil. Então, nesses locais que ainda não estão conectados, eles têm geração a diesel, né, geralmente. E a gente também paga o custo desse diesel para que a conta de luz dessas pessoas não seja extremamente alta. Ainda assim, acaba sendo elevada, mas tem esse abatimento devido ao custeio da conta de desenvolvimento energético. Então, essas são algumas políticas, por exemplo, que a gente custeia pela conta de luz. E nesse caso, Priscila, esse é um ponto que vira e mexe, entra em discussão aqui no Congresso, né? A conta de desenvolvimento energético. Que políticas públicas devem ou não ser financiadas por essa conta, que no fim das contas ela é custeada por todo mundo, é dividida entre todos os consumidores. A gente está vendo que essa medida provisória aprovada, ela prevê que para quem consome até 120 kWh, vai haver um desconto na cobrança da CDE, mas para todos os outros que consomem mais, isso daí, e que não estão inscritos em CAD único, isso é pago. O IDEC, né, o Instituto de Defesa de Consumidores, o IDEC avalia como a cobrança da CDE. Vocês acham, pesquisadores, né, que dessa área do direito do consumidor, entendem que seria necessário uma mudança nessa CDE? Que políticas que vocês acompanham, inclusive projetos aqui no Congresso que tratam desse tema e que vocês, de certa forma, acreditam que seria interessante a aprovação? A gente avalia que essa conta ela tem crescido muito desde 2013. Então, ano após ano, o valor na conta de luz, né, para custear esse encargo, tem aumentado muito. Hoje em dia, por exemplo, mais ou menos 13% da conta de luz destinada a essa conta, né? Esses são dados do subsidiômetro da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A gente, né, do setor de defesa do consumidor, entende que o ideal seria que essa conta fosse custeada pelo Tesouro Nacional, então constasse, né, no orçamento anual da União, justamente para que fosse submetida a um teto de gastos e que esses subsídios, né, essas políticas que são incentivadas por essa conta, elas sejam periodicamente reavaliadas, para saber se elas ainda precisam existir, se elas cumprem função, se elas já cumpriram sua função. Então, essa é a posição do IDEC. E quanto a projetos, geralmente o que acontece no Congresso é que essa conta acaba sendo inflada muito mais por emendas de abutis, né? Que a gente, enfim, é um jargão do Congresso, que inserem proposições que não têm a ver, geralmente, com o projeto de lei, né, com o objeto principal do projeto de lei que está em tramitação. Então, acaba entrando, expandindo e prorrogando subsídios para determinados setores. Então, é muito difícil identificar qual projeto em si pode melhorar ou não esse aspecto, né, da conta que só cresce,
porque geralmente tem essa estratégia dos parlamentares e do lobby do setor de incluir prorrogar esses incentivos por meio dessas emendas que acabam muitas vezes passando, né? Esse foi o caso, por exemplo, muito recente do PL das eólicas offshore, que é a geração de energia eólica em alto mar, e que entrou muitas jabutis que prorrogam o subsídio para setores que são ineficientes e que já têm já recebem, né, uma grande quantidade de incentivos, como, por exemplo, o carvão e a geração distribuída, que é muito positiva no sentido de que aumenta, né, a geração de energia por fontes renováveis, né, principalmente a energia solar, mas isso se dá também à custa de incentivos que são pagos por quem não tem esse tipo de tecnologia. Hoje em dia, essa tecnologia ela já está muito estabelecida. Nos últimos anos, a instalação, né, a capacidade instalada dessas pequenas usinas cresceu muito, então não precisa mais, né, essa política cumpriu sua função, que era incentivar a fonte, e infelizmente os subsídios continuam e impactam muito a conta do consumidor, principalmente aquele que não tem essa tecnologia, né, em casa. Esse até foi um ponto, né, da geração distribuída, foi um ponto discutido durante a votação da MP 1300, um ponto ali até que saiu, e que é uma discussão recorrente, realmente, se por um lado a gente tem ali a necessidade de não sei se a necessidade seria o melhor termo, mas a importância, houve uma importância muito grande do incentivo da geração distribuída, justamente para você popularizar essa tecnologia de energias por fontes renováveis, inclusive as pessoas que instalam painéis solares nas suas residências, isso é importante também do ponto de vista ambiental e de segurança estratégica, mas tem essa questão ali na CDE de um subsídio que é pago por todo mundo, né, Priscila? Agora, falando especificamente da medida da CDE para custear questões como a tarifa social de energia, isso o IDEC e outras entidades de defesa do consumidor acham que esse é o ponto mesmo, um ponto que é importante ser mantido nessa conta de desenvolvimento energético? Sim, o IDEC entende que é importante justamente porque as faixas de desconto elas estavam bastante defasadas, né? Como eu mencionei, essa política pública foi criada em 2010 e essas faixas nunca foram atualizadas. Então, é uma política pública importante, até porque a conta de luz está muito elevada e quem é prejudicado são as famílias de menor renda. Além disso, essa política pública tem um segundo ponto que é bastante importante, que foi também pensado especificamente na questão do acesso à energia em regiões remotas. Então, existem comunidades isoladas da Amazônia que não têm energia ainda, e elas estão sendo atendidas atualmente por essa política pública, Luz para Todos, de universalização do acesso à energia. Então, essas comunidades elas estão sendo atendidas por sistemas descentralizados, então pequenos painéis que geram energia associados à bateria para armazenar essa energia. E nesses locais não tem medição, então a pessoa o sistema ali ele tem capacidade para gerar uma quantidade específica de energia no mês e é aquilo que a pessoa pode no máximo consumir, e se ela consumir a menos não tem como saber, justamente por não ter as distribuidoras não fazerem essa medição. Então, essa faixa de 80 kWh por mês de gratuidade, ela coincide com a capacidade desses sistemas, né? Então, a pessoa nessas regiões remotas, ela tem essa capacidade, né? Essa quantidade de energia para consumir,
e agora ela pode consumir, né, nessa faixa e não tem custo para ela. Então, também essa política, né, essa atualização traz essa inovação nesse sentido, que evita que essas famílias elas sejam faturadas por um valor que, na verdade, elas não consumiram. E, Priscila, a gente até coincidindo aí com o que você está falando, é bom a gente lembrar que, por exemplo, para famílias indígenas e quilombolas, muitas vezes aí nesses sistemas mais remotos, e que atendam essas condições da medida provisória, a isenção, que antes era de no máximo 50 kWh, passa a ser para 80 kWh, e aí coincidindo também e integralizando ali com quem é do CadÚnico ou famílias que sejam contempladas pelo benefício de prestação continuada. Para a gente caminhar aqui para a conclusão dessa nossa edição do Economia Direta com você, Priscila, e aí pela voz até dos consumidores, no geral, e aí não estou falando só especificamente em relação à conta de desenvolvimento energético, ou essa possibilidade de gratuidade e redução da conta de luz para aquelas famílias de mais baixa renda, mas no geral, o consumidor, ele sabe como é que é composta a conta de luz dele, que encargos que estão sendo colocados ali, quando, por exemplo, tem uma tarifa mais alta por conta da necessidade de ligação de termoelétricas, de como que às vezes a conta está mais alta, às vezes a conta está mais baixa. No geral, vocês consideram que as tarifas elas são expostas ali ao consumidor de uma maneira transparente e onde o consumidor ele pode ter informações mais precisas sobre como é composta a conta de luz dele, que não é só o consumo dele efetivamente? O IDEC, a posição do IDEC é de que geral, né, o consumidor médio ele não sabe como é composta a sua conta de luz. Então, fica difícil ele saber o que ele está pagando, né? Qual que é o custo da energia, qual que é o imposto que ele paga, o que é a taxa de iluminação pública, que também é uma sigla ali, né, que aparece na descrição da conta, que muitas vezes as pessoas não sabem para que serve, apesar, né, do nome, ou não reparam. Então, a conta de luz, ela não traz, né, ela não apresenta de uma forma didática essas informações, o que dificulta para o consumidor exatamente saber o que ele está pagando, e até se envolver talvez mais nas discussões políticas que impactam a conta de luz. Então, ainda existe uma desconexão um pouco entre o que acontece, né, as discussões no Congresso e como o Congresso impacta a nossa conta. Então, o trabalho do IDEC também envolve orientações aos consumidores. Então, no site do IDEC, que é idec.org.br, nós temos conteúdos que explicam a composição da conta de luz, ajudam o consumidor também a identificar cobranças indevidas. E além do site do IDEC, a ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela traz também conteúdos bastante didáticos, explicando a conta de luz. Então, eu recomendaria essas duas fontes. Certamente, é nosso papel aqui como emissora pública, né, Priscila, também dar essas informações, dar esses caminhos para quem acompanha a gente, para poder sempre, e eu acho que você falou, deu um alerta super importante da gente ter uma conexão maior com as políticas públicas nessa área de energia que são discutidas aqui no Congresso, e são muitas que são discutidas. Essa da medida provisória 1.300 que acaba de ser aprovada, claro, ela tem um impacto ali social muito grande por conta da gratuidade na conta de luz e descontos na conta de luz para aquelas famílias de mais baixa renda, que mais precisam, mas há uma série de outras questões que impactam a conta de luz de todo mundo e que a gente precisa ficar atento. Priscila, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou então com a Priscila Arruda, que é pesquisadora do Programa de Energia do IDEC, que é o Instituto de Defesa de Consumidores. Muito obrigada pela entrevista, uma excelente semana para você. Obrigada, Ana.